A paz do Senhor, como é que você tá? Continuando nos estudos bíblicos, esse estudo que você faz aí totalmente grátis, totalmente gratuito, bem resumido. Acredito que vai te edificar bastante, é sempre bom ouvir e falar da palavra de Deus. Eu te convido para continuar no livro profético do Antigo Testamento de Jeremias, um dos profetas maiores, né? Eu te convido a continuar comigo. Você que não assistiu, assiste aí no canal o primeiro vídeo da primeira parte, que foi do primeiro capítulo até o 25º capítulo. E hoje a gente vai continuar até o final, todos os 52 capítulos, a partir do 26. Amém? Deus te abençoe e vamos lá. Jeremias, então, ele exorta o povo de Judá ao arrependimento. Ele ficou, então, no pátio do templo dizendo tudo. Ele dizia, se arrependam, né? Deus vai mudar, vai mandar a destruição. Então Jeremias, ele é preso e condenado à morte. E os príncipes o soltaram. Continuando aqui, Jeremias, com a canga, profetiza a submissão dos reis vizinhos a Nabucodonosor. E Zedequias recebe o conselho. Isso aqui é o que Deus faz com Jeremias a partir de uma dinâmica, né? Com a canga. E aí ele vai profetizar em cima disso. Depois acontece a luta de Jeremias contra o falso profeta Ananias, né? Esse Ananias, ele quebra o jugo de Jeremias, então profetiza sua morte e no mesmo ano Ananias morre. Depois do capítulo 29, versículo 11, fala assim, ó, só eu conheço os planos que tenho para você, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Outros versículos, ó, casem e amem também, aumentem também em número. Orem a mim em favor da cidade. Vocês me procurarão e certamente me acharão quando me buscares de todo o coração. Depois Deus mostra a Jeremias o retorno dos judeus. Ele diz, vocês serão meu povo, eu serei o seu Deus. Isso lá no versículo 22. Ouviu-se um choro em Ramá. E era Raquel que chorava pelos seus filhos. Pare de chorar. A esperança para você no futuro é um conselho que eu te dou. Você está passando por alguma luta, alguma tribulação, olhe a Deus e tente acreditar que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vai vir pela manhã. Mesmo que você não veja algo acontecendo na manhã seguinte, continue acreditando, porque a sua forma de ver a situação vai deixar as coisas melhores. A paz que você carrega contigo vai mudar a situação, né? E outro versículo fala de Deus aqui, ó, porém a minha lei na mente deles. Olha só que fantástico a gente poder entender que Deus ele quer pôr na nossa mente a palavra dele, né? Depois de Ezequias, que é o rei, né, ele aprisiona Jeremias, que comprou um campo profetizando, né, o retorno do povo. Então Jeremias ora e se queixa por ter que comprar o campo. Ele não entendeu que Deus trará o cativeiro e o retorno também. Então, no versículo 3 do capítulo 33, está escrito assim, ó, se você me chamar, eu lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas. Esse versículo aqui fica na minha mente volta e meia. Eu gosto muito do livro de Jeremias. E esse versículo é muito impactante porque fala que se você me chamar, eu lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas. Deus ele tem preparado pra gente aquilo que o olho jamais viu. Ele tem preparado pra gente ouvir coisas que o mundo jamais ouviu. Então cada um tem uma forma sobrenatural de intimidade com Deus. Que tem coisas que se você falar para outra pessoa, a pessoa não vai acreditar. E que tem coisas que você nem vai lembrar e não vai falar para ninguém, porque é só ali você e Deus, amém? Ele vai te contar coisas maravilhosas e misteriosas. Alegria e felicidade dirão, deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Isso está lá no versículo 11 do capítulo 33. Jeremias, então, ele adverte para o destino de Jerusalém a Zedequias e a morte de Zedequias. O rei não aceita as advertências e queimou o rolo da palavra que tinha ali. Então, eu te pergunto, como você reage à palavra de Deus? Como que a gente deve reagir à palavra de Deus? A gente prefere queimar esse rolo, queimar
e escolher não viver aquilo que Deus tem pra gente, e viver a sua própria história, ou você cuida da palavra, você medita nela e lê ela todos os dias. Jeremias, então, ele é preso. E Ezequias pede que Jeremias ore em favor do povo. Jeremias profetiza o retorno e a vitória dos caldeus. E é espancado e reafirma o cativeiro. Ele pede liberdade e o rei então aceita. Jeremias, ele foi jogado no poço, pois não aceitaram a mensagem dele. Abed-Meleque, servo do rei, então começa a proteger Jeremias. Jerusalém então é conquistada e Jeremias estava certo. Zedequias é cegado e levado à Babilônia. Olha só, o rei, o que Jeremias profetizou para ele aconteceu. Então Nabucodonosor ordena que Jeremias seja tratado bem. E Abed-Meleque, que é aquele que cuidou dele, né, enquanto estava lá sofrendo, recebeu promessa de libertação também. Então o soldado babilônico reconhece que o que Jeremias fez é verdade. Então Deus pode levantar outros, para a gente não deixar as pedras falar. Eu te convido a não deixar as pedras falar. Fale, não deixe Deus levantar outros. Se Deus te chamou, Ele quer que você faça a obra. Ismael e seus 10 companheiros conspiradores visitam Gedalias com a intenção de matá-lo e todos os seus. Joaná então recupera os cativos e volta para o Egito. E aí eu te pergunto como que a gente quer ser reconhecido por Deus, né? Versículo 7 do capítulo 42, 10 dias depois o Senhor respondeu. Deus às vezes demora a responder, às vezes não responde no momento, né? A gente deve esperar nele. Humilhados pelo sofrimento de invasão, todos os capitães dos exércitos do povo escutam Jeremias e querem estar dispostos a Deus. Então Deus responde para se submeterem ao rei da Babilônia. E o povo não obedeceu, né? E então eles entraram no Egito porque não obedeceram ao Senhor. A repreensão de Deus aos que viviam no Egito e ainda idolatrando, né, ainda praticando idolatria. Então Deus disse que todos eles morreriam. Baruque então desanimou e Jeremias o orientou. Jeremias novamente profetiza a derrota do Egito e a submissão a Nabucodonosor. E no castigo Deus ainda será justo com o povo. Então é nos braços dele. Não adianta você tentar guiar outro rumo, sair para outro rumo. Os filisteus então são destruídos. E 25 cidades, né, estão em julgamento, incluindo Moabe. Então a nossa posição e fidelidade ao lado de Deus define o nosso futuro. Você está entendendo aqui o que está acontecendo? O povo está sendo ímpio, está continuando com as mesmas práticas. E Deus mandando os profetas, mandando aqui no caso Jeremias, para falar, olha, se vocês continuarem assim, vocês vão ser presos e vão sofrer, vão ser escravizados. E eles continuam. E mesmo depois de presos, lá no cativeiro, eles continuam. Alguns reconhecem que Jeremias tinha feito, e esses têm liberdade. Igual a Abed aqui, ó, que ajudou Jeremias. Mas então os amonitas, edomitas, e povo de Damasco, da Arábia, e os elamitas, todos são condenados, né? Então haveria restauração para o povo no futuro, né? Mas por enquanto aí estariam sofrendo, ou seja, no futuro Babilônia também seria condenada. Então o castigo contra a Babilônia, né, no livro da profecia Seraías, que seria julgado no rio Éufrates, e foi julgado, né? No Apocalipse, no livro de Apocalipse, Babilônia oprimirá seu povo, e no futuro também seremos vencedores. Isso aqui é pra gente. Babilônia aqui representa os fins dos tempos, né? Então, se a gente continuar com esses maus caminhos, Deus também vai mandar o juízo. Então, Zedequias e seu reinado cai, colocado depois por Jeremias, para colocar mais detalhes. Zedequias era indeciso, ele era jovem, inexperiente e irresponsável. Então, Joaquim vira rei de Judá. E assim termina o capítulo 52 desse livro que eu gosto muito, de Jeremias, profeta poderoso. Eu queria que você entendesse que o resumo desse livro, do Antigo Testamento, de Jeremias, é que a gente deve se submeter a Deus. A gente deve se submeter à palavra dele. E hoje em dia não existe nenhuma pessoa que não conheça Jesus. Você pode entrar no WhatsApp, que tem gente com status de WhatsApp postando versículo o tempo todo. A palavra, ela é muito bem pregada. Precisa melhorar, é claro.
Mas existem igrejas que, em meio à pandemia que a gente está vivendo, já faziam isso antes, estão fazendo ainda. Elas estão fazendo trabalhos missionários, pregando na rua, evangelizando na rua. Existem muita gente pregando a palavra no seu serviço, em casa, né? Existem muitos meios de se buscar Deus, com formas de comunhão, muitas igrejas, muitas células, e até online, até por aplicativos de telefone. Existem pastores pregando, evangelistas poderosos pregando no YouTube, em todo lugar onde você vai. A Bíblia ela é tão acessível como já nunca houve na face da terra. A acessibilidade à palavra de Deus da forma que a gente está tendo hoje. Você pode pesquisar qualquer coisa na internet, você acha a Bíblia. Aplicativos offline para baixar no seu telefone, você tem a Bíblia. Com temas separados, com o que você está sofrendo, com o que você está querendo, com o que você está passando, com o que você está almejando. Com devocionais curtos ou longos para o seu dia. Com louvores atendendo a todos os gostos e estilos. Antes era só harpa. Hoje jovens estão louvando. Hoje jovens podem ver o seu estilo musical sendo voltado para adorar o Senhor, sendo rock, pop, hip hop, funk, wave music e por aí vai. Então acessibilidade, dinâmicas, brincadeiras, existe muita coisa. O evangelho está sendo espalhado muito rapidamente e poucas pessoas não conhecem Jesus hoje. Então, o não conhecer Jesus significa, ou seja, eles sabem que existe um Jesus. Já foi pregado para eles, já foi falado para eles, já chegou até eles. Só depende deles a escolha. Só depende de você a escolha. Só depende de mim a escolha. Eu posso escolher trair Jesus amanhã, mesmo depois de uma caminhada longa com ele. Ou eu posso decidir seguir ele hoje, mesmo eu nunca tendo ouvido falar dele, porque o evangelho está chegando. Basta você olhar. Nada é em vão. Nenhum status passa em vão no seu telefone. Procure entender e ficar sensível à voz do Espírito Santo que fala com você. E não seja como o povo na época de Jeremias. Porque ele está enviando profetas para falar igual Jeremias falou. Arrependa-se. Eu sou mais um que falo com você hoje. Se arrependa daquele seu pecado mais cabeludo. Se é o telefone que está te traindo. Se é o telefone que está te levando ao pecado. A trair Jesus como Pedro negou. Se é o telefone que está te fazendo negar. Se é um relacionamento, se é o seu trabalho que você está dedicando muito tempo a ele e não está dedicando às coisas de Deus, nem à intimidade com Deus. Se é a sua ira, se é a sua bebida, se é independente do que te atrapalha ficar com Deus, independente daquilo que você faz, que está de desencontro disso aqui. E eu me avalio nisso também. Aquilo que eu faço que não está de acordo com isso aqui. Eu tento tirar. Porque se Jesus Cristo morreu para mim, o mínimo que eu devo fazer é viver para ele. Então eu posso não entender o motivo de Deus querer que eu tire algumas coisas. Mas por amor a ele eu decido tirar. E eu tenho certeza que você vai colher muito, 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 dobrado, triplicado, por 100 por 1. Porque as bênçãos virão para aqueles que são fiéis a Deus. E ele vai falar com você e você vai ouvir a voz dele. E ele vai te libertar da condenação e você vai ver muitos sendo escravizados. Mas você vai estar seguro. Porque você firmou seus pés na rocha. Deus te abençoe em nome de Jesus.